Se você pensa que a dor não tem mais fim, se você pensa que esse pranto não vai cessar, olhe ao seu redor, como tudo se renova. Olhe ao seu redor, quantas mãos estendidas. Se você pensa que estamos isolados nessa dimensão, se você pensa que é melhor ficar parado aguardando solução, olhe ao seu redor, como tudo se renova. Olhe ao seu redor, quantas mãos estendidas. Dá uma chance ao bem, dá uma chance ao amor. Estamos juntos nessa viagem, estamos fadados à felicidade. Dá uma chance ao bem, dá uma chance ao amor. Estamos juntos nessa viagem, estamos fadados à felicidade. Dá uma chance ao bem, dá uma chance ao amor. Estamos juntos nessa viagem, estamos fadados à felicidade. Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, nos encontrando numa tarde e noite em nossas lives. Hoje, com a presença do nosso irmão Mauro Medeiros, que vai trazer mais um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos espíritos, provas voluntárias, o verdadeiro silício, no item 26. Meu irmão Mauro, boa noite. Esteja à vontade para estar conosco nessa tarde e noite, com nossos irmãos aí presentes também. Por favor. Bom, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos novamente, fazendo aqui um estudo direcionado, do nosso Evangelho, num tema bastante importante, em que muitas das vezes nós nos confundimos até onde é o limite do sacrifício, se Deus de fato quer nosso sacrifício, se o quer, de que maneira podemos apresentá-lo de forma que seja para ele satisfatória,
e que para nós sirva como um processo de engrandecimento e crescimento espiritual. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Bom, vou compartilhar, então. Meu irmão, Oi, vamos fazer a nossa prece de vamos, início dos sim, trabalhos, por favor. sim. Eu tinha esquecido, tá vendo? Tenta acelerado. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, rogando o amparo, a sustentação dos nossos irmãos espirituais, para que estejam conosco, nos inspirando, nos serenando, e que possamos daqui apreender o suficiente para o nosso crescimento, o adiantamento, para que possamos ser instrumentos cada vez mais úteis nas mãos dessa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos cuida, que nos vela. E assim, Jesus, profundamente gratos, aqui estamos para te servir, e que as nossas palavras sejam a condução de tua vontade no pensamento de cada um que aqui está conosco. Obrigado, Senhor, que a tua paz nunca nos falte, graças a Deus. Graças a Deus. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Sérgio. Bom, meus irmãos, eu vou então compartilhar aqui a apresentação que vai nos orientar o estudo desta tarde. Bom, vamos falar então sobre o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias e o verdadeiro cilício. E diz assim na abertura do nosso capítulo sobre as bem-aventuranças, né? Quando ele aborda então as bem-aventuranças direcionadas aos aflitos, que somos todos nós. Então ele diz assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Quem disse isso foi Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Depois Lucas também aborda dessa forma: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Então, isso está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. E Lucas, então, mais adiante, complementa: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, isso está em Lucas também, no capítulo 6, versículos 24 e 25. Nessa primeira abordagem do Evangelho, que nos prepara o capítulo, é importante nós entendermos como isso aqui está colocado. Por quê? Na primeira parte, em Mateus, diz, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que basta chorar para encontrar consolação? Qual a motivação desse nosso choro? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Será que somente estar nessa condição? Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Será que é assim? Será que todos que estão aí sendo perseguidos pela justiça, por qualquer motivo, já têm garantido o reino dos céus? Sabemos que não é assim. Tudo tem uma motivação que nos leva à compreensão do que Jesus quis nos dizer a respeito das bem-aventuranças. Então, quando ele fala sobre os sequiosos de justiça, é porque, à época do Cristo, os primeiros cristãos eram perseguidos pela justiça. Eram aqueles injustiçados. Então, esses que buscavam a justiça divina, é desses sequiosos que Jesus, então, se reportava. Aqueles que estão famintos, né, passando por uma provação de precariedade material, mas que dentro dessa precariedade buscam suplantar as dificuldades, esses serão saciados. Então, entendendo a colocação à época da mensagem
nós podemos fazer a transposição para os dias atuais e ela se manifesta ainda atual. Então, quando nós olhamos aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, agora vamos lá. Então, não está falando aqui dos nossos irmãos que cometeram seus atos ilícitos e que devem, sim, se ressarcir com a justiça dos homens e divina. Mas quando entendemos que essa perseguição pela justiça se deve àqueles iniciantes, né, que estavam lá no cristianismo nascente, estavam sendo perseguidos, é dessa perseguição que Jesus, então, se reportava. Nos dias de hoje, será que ainda somos perseguidos pelas nossas demonstrações de fé? Será que ainda há, por parte, não só da justiça, mas de tantos tropeços de ordem social, vivemos as nossas precariedades, vivemos as nossas dificuldades? Então, é sobre esse aspecto que aborda as bem-aventuranças, quando Jesus aborda o bem-aventurados aflitos. É dessas aflições que nós iremos abordar, para que isso faça sentido. Senão, não faria sentido. Então, deixa eu ser perseguido pela justiça, deixa eu fazer aqui uma tolice para que a justiça me persiga e aí eu tenho o reino dos céus garantido. Não é assim que funciona, né? Então, entendendo o porquê das colocações, nós entendemos a lição que está por trás. A mesma coisa quando ele fala, chamando atenção aos ricos. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Que consolação é essa que ele está se falando aqui? Consolação de não passar por privações? A consolação de ter tudo que quer, porque o dinheiro pode comprar? E ele continua. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ué, será que é porque eu tenho muito, eu vou passar fome na existência seguinte? Não, mas é pelo mau uso, é pelo egoísmo, é não olhar para o nosso próximo, aquele a quem Deus coloca no convívio, para que possamos, através da compreensão da fraternidade, da ação da caridade, podermos aliviar justamente essas dificuldades, é que quando assim não fazemos, cometemos então um gesto contrário à lei de Deus. E aí sim virá, numa nova oportunidade, o momento da corrigenda, quando então precisaremos passar por essas privações e caímos da primeira colocação de Mateus, ou seja, aqueles que são sequiosos de justiça, ou quando Lucas coloca aqueles que são pobres, que têm fome, que têm frio. Por que passamos por essas situações? Muitas das vezes porque pedimos provações desse gênero ou porque estamos resgatando fruto do mau uso dos recursos materiais, no caso aqui na colocação dos ricos. Tá bom? Então, entendendo o preâmbulo do capítulo do Evangelho, nós vamos entender agora, na instrução dos Espíritos, quando os irmãos espirituais traziam a sua visão a respeito do item, qual é a sua colocação. Aqui eu trouxe para que a gente entenda o símbolo do silício. Então, o silício falado aqui, o verdadeiro silício, né? Esse aqui que está seria o falso silício, né? Da visão evangélica, porque é esse instrumento, né, cheio de pontas que as pessoas amarravam no corpo, era no braço, era na coxa, era na cintura, para autoflagelação. Então, através dessas flagelações, eles julgavam estar se purificando dos males cometidos. Então, eu trouxe o símbolo, né, e a sua utilização para que a gente entenda a comparação que o Evangelho vai fazer a respeito desse objeto, que era muito comum à época, né, e também na Idade Média, principalmente entre os religiosos, quando se viam diante de um ato equivocado, de um pecado cometido, eles se flagelavam como intenção de purificação. E vamos, então, agora à mensagem propriamente dita do item 16. Eu quebrei ela em vários trechos, onde nós vamos ali comentando para e passo, para que a gente entenda aí a lição que está por trás. Então, ele diz assim,
perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Então, ele está aqui respondendo a uma discussão que Kardec estava tendo quando debatia sobre esse tema. E esse irmão espiritual, então, trouxe a lição mostrando um aspecto interessante, que a espiritualidade nos acompanha. Muitas vezes estamos ou em casa, ou no centro, ou em qualquer outro lugar, pensando, comentando, né, confabulando, achando que estamos isolados, né, sem que ninguém nos ouça, quando, na verdade, a espiritualidade nos acompanha. E aqui é uma prova, né? Então, ele diz lá, falando para Kardec, né? Perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? Ou seja, diante de uma situação dessas, nós não vamos fazer nada? Então, estou lá me afogando, eu vou deixar me afogar porque eu tenho que me afogar? Ah, eu vou deixar o espinho no pé porque eu mereço, eu tenho que sentir essa dor ali? Ah, não, eu estou doente, não vou fazer nada. Não. A resposta para as três perguntas seria não. A mesma coisa pela primeira questão colocada, né? Se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? Claro que sim. Claro que nós devemos, diante das situações de conflito, né, buscar aliviá-las. Em situações dolorosas, buscar aliviá-las. Buscar os recursos que venham amenizar o nosso sofrimento. Então, claro que é lícito, né? Nós devemos fazer isso. E ele continua. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Agora entramos no outro item. Anteriormente dissemos que sim, eu tenho que buscar aliviar, tomar um remédio para aliviar minha dor, fazer uma cirurgia se for necessário para extirpar algum problema ou corrigir algum problema. Se eu tiver em condições de risco, buscar me proteger. Então, tudo isso faz parte, inclusive, de uma lei de Deus chamada Lei de Conservação. Então, a lei de conservação é aquela que nos estimula a preservar a vida em qualquer situação. Então, estamos aí já diante de uma lei que nos orienta, nos conduz diante de momentos como este. As provas, né, essas situações pelas quais passamos, excluindo aquelas que nós provocamos por nossa invigilância, né, por nossa rebeldia, né, essas são aquelas que nós vamos ver mais adiante que promovemos e que não necessariamente precisaríamos passar por elas. Mas, pegando aqui o que o Evangelho nos diz, quando nós somos, então, submetidos a determinadas experiências, dolorosas ou não, aflitivas ou não, nós temos, sim, que usar da nossa inteligência para buscarmos soluções para elas, mas aplicando o quê? A paciência e a resignação. Não adianta nós nos apavorarmos, não adianta nós nos irritarmos. Isso não vai trazer solução. Pelo contrário, isso só vai agravar ainda mais o nosso estado em relação ao que nós estamos passando. Então, se nós podemos compreender um aspecto fundamental, que Deus, nosso Pai, é soberanamente justo e bom, Ele não nos enviaria por prazer mórbido sofrimentos para que Ele ficasse se deleitando dos nossos desares. Não faria isso. Assim como nós não fazemos isso aos nossos filhos, às pessoas a quem amamos, não submetemos eles a determinados sofrimentos sem um processo, sem uma causa, sem um objetivo maior, nobre, de educação e evolução, Deus também não faz assim conosco. Então, o que acontece é que nós não conseguimos compreender naquele instante o porquê estamos sujeitos ou vivenciando determinadas experiências que, sim, podem ser dolorosas, mas nunca serão injustas. Porque, por algum motivo, nós precisamos vivenciá-las. E aí entra, diante dessa compreensão, a nossa postura de ser paciente na espera da solução
resignado para não nos revoltarmos diante da prova, mas também inteligentes, que podemos associar aí a diligentes na busca das soluções. Ok? Não ficarmos ali sofrendo, não façam nada, eu preciso sofrer até morrer. Não. Sim, ainda não melhorei, mas vou melhorar. Né? Eu sei que o que eu estou passando servirá no futuro para a minha melhora, para o meu engrandecimento espiritual, mas tem um remedinho aí? Tem um procedimento que eu possa fazer? Tem algo que eu possa melhorar o meu estado? Vamos buscar as soluções. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meio de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Então, esse complemento já explica, de fato, qual deve ser a nossa postura. E ele introduz da seguinte maneira: um homem que nasça em posição penosa e difícil. Ou seja, se ele já nasce com uma proposta, com uma proposição, né, de uma vida difícil, né, ou com alguma problemática que venha lhe imputar algum tipo de dor ou sofrimento, é porque isso está dentro do planejamento desta vida. Não que ele deva levar a vida inteira subjugado sobre estas condições. Não, mas é uma experiência que ele precisa passar. E sair dela ou passar por ela com as experiências do aprendizado necessário. Daí que vem a paciência e a resignação. Ok? Então, agora, é diferente de, por exemplo, uma pessoa que, por vaidade ou por intransigência, escolhe, por exemplo, para chamar a atenção, se jogar lá do segundo andar, dizendo que nada vai acontecer com ele. Então, vejam, ele está se colocando em risco sem necessidade. Ele está impondo um sofrimento possível sem necessidade. É completamente diferente. Tá? Então, o termo verdadeiro cilício é aquele esforço, é aquele sacrifício, é aquele procedimento que nós buscamos num esforço a mais, numa entrega diante de uma proposta superior de relação com o próximo, oferecer dos nossos recursos, mesmo sob a condição de colocar sobre uma penalidade a nossa estrutura física, o nosso tempo, a privação do convívio com quem amamos, em prol do auxílio ao próximo. Esse é o verdadeiro cilício, né, que Deus espera de cada um de nós. Que aos olhos dos outros que não compreendem esse tipo de disposição, de comportamento, vão nos taxar, né, muitas das vezes como tolos, como fanáticos, né, e assim nós vamos aí caminhando diante das observações alheias. Então, seguindo, essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? Será que, então, já que Jesus falou que bem-aventurados os aflitos, eu quero ser um bem-aventurado, então, para isso, eu tenho que ser aflito? Então, eu vou buscar aflições das mais variadas, somente para atender a esse entendimento? Será que é assim? Ou existe diferença nesses sacrifícios, né? nessas posições que, muitas das vezes, nós tomamos que podem nos trazer algum prejuízo? É isso que nós vamos ver agora. Então, diz assim: a isso responderei muito positivamente. Sim,
há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Então, muito bem. Eu tenho, pela manhã, eu tenho lá uma palestra para fazer. Poxa, mas vai dar maior sol. A família vai toda para a praia. Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou fazer a minha palestra. Então, eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico o convívio com as pessoas que estão à minha volta, em prol de um objetivo maior, que é o quê? Levar a mensagem doutrinária, consoladora, para aqueles que estão lá ávidos dessa mensagem. Então, este é um sacrifício, sim, que ele responde positivamente. Agora, vamos ver o outro. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, quando a gente opta por, como é o caso lá da autoflagelação, né? Onde eu me imputo uma flagelação, achando que assim eu estarei me livrando das minhas próprias culpas, né? Me vendo bem lá diante da lei divina, esse é um olhar egoístico, né? Fanático, porque nós não compreendemos o porquê estamos fazendo determinada coisa. E aí, não é um sacrifício agradável a Deus. Então, existe, sim, diferença. Eu frequentei muitos anos, e aqui tem várias pessoas que frequentaram comigo esta casa, né? Lá o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, temos aqui Isabel, Márcio, tem algumas pessoas que eram lá do NEP, e nós frequentávamos lá. E quantas vezes, né, nós, jovens, íamos aos sábados lá para o NEP, para quê? Para limpar a moral cristã, nós limpávamos aquilo tudo, lavávamos aquilo tudo, né? Saíamos do convívio da família, muitas vezes a família reclamava, mas nós lá estávamos, né? E dali foi criando, né, em cada um de nós esse vínculo, né, esse entendimento, esse amálgama com o trabalho fraternal, e aquilo nos alegrava profundamente, né? Então, para nós, aquilo não era um sacrifício, mas para os outros que estavam privados desse nosso convívio, para eles, com certeza, era. O nosso irmão Walter, que foi fundador desta casa, quantas e quantas noites ele virava atendendo pessoas. Então, para ele, era um sacrifício muito grande. Sacrificava o sono, sacrificava o próprio corpo, né? Para atender as pessoas que lá estavam, buscavam esse amparo. Então, é desta maneira que nós vamos entender qual é a extensão desse sacrifício, ao qual ele deve ser direcionado para que ele possa contar positivamente na nossa trajetória. Seguindo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo que de vós exige ele. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, temos lá o espinho no pé. Eu não vou botar mais 5 espinhos. Eu vou tirar aquele espinho. De que maneira? No caso do espinho propriamente dito, buscando lá tirá-lo com cuidado, fazer a devida asepsia, o curativo e melhorar. Os nossos espinhos morais, observá-los em nós, buscar a mudança de comportamento, de entendimento, e assim fazer o devido curativo moral em nós mesmos. Então, é disso que o Evangelho está nos falando. Então, ele fala, né, que o que Deus espera é que a gente não aumente os nossos sofrimentos. Pelo contrário, temos algo, né, que nos leva ao entendimento do sofrer, então vamos buscar compreendê-lo. Qual a lição que essa experiência quer me dar?
Porque as virtudes, elas não vêm diretamente como virtudes. Elas são consequências das vitórias sobre as nossas fraquezas. Então, como é que eu consigo a paciência? Não é lá na convivência com pessoas difíceis? Como é que eu consigo alcançar, por exemplo, a caridade? Não é quebrando o nosso egoísmo? Então, é quebrando as nossas mazelas morais que nós vamos alcançar a plenitude das virtudes morais. Então, Deus nos dá as provas para que nós possamos, com elas, aprender e nos melhorarmos. Seguindo, então. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Então, todos nós estamos aqui para aprender, trabalhar, nos melhorar e evoluir. Esse é o nosso propósito. E, através dessas evoluções constantes, nós vamos construindo a verdadeira felicidade em nossas almas. Então, o que nós não devemos fazer é enfraquecer esse instrumento, que é o quê? O nosso corpo. Então, nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que dar a ele as melhores condições para que ele possa se mostrar uma ferramenta útil, prestativa, adequada, para que nós possamos, com ele, exercitar, executar, né, as ações que nos levarão a essa sublimação. Então, não será com jejum, não será com flagelação que nós vamos nos purificar. Não é macerando o corpo que nós nos purificamos, e sim as nossas dificuldades morais. Então, para que a gente flagele as dificuldades morais, o que nós temos que fazer? Mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? E trabalhar para sermos uma pessoa melhor a cada dia. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, temos aí, não sei se temos alguns jovens, mas pode ser que algum jovem venha a escutar o que nós estamos aqui dizendo. Ah, eu vou sair para a balada. Beleza, todos nós temos direito de nos divertir. Ah, mas eu preciso submeter o corpo a uma taxa tão alta de álcool, ou de consumo de outras drogas, ou de extenuar a energia, ficando horas e horas e horas sem dormir. Então, para que eu estou abusando, né, das energias do corpo? Para quê? Para uma satisfação pessoal? Sensorial, ou para ajudar as pessoas que precisam mais do que nós? Essa é a pergunta. E, a depender da resposta, nós saberemos se estamos aí aplicando a lei a nosso favor ou indo contra essa própria lei que poderia ir e com certeza nos orienta na caminhada. Então, o abuso, em situação alguma, ela é bem-vinda, mas nós precisamos usar de bom senso, precisamos usar do critério do amor para, então, aplicarmos em nós mesmos as devidas superações, né, se nós podemos dizer assim, a serviço do próximo. Nós vamos ver que, ao longo desse texto do Evangelho, ele vai nos recomendar alguns cuidados. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Olha aí. Então, pegando o exemplo lá do irmão Walter, né? Quantas e quantas vezes ele passava o dia inteiro atendendo, fazia reunião,
conduzia o trabalho de passe. Depois de tudo terminado, ele ainda saía para fazer atendimentos fora de pessoas acamadas que não podiam ir no centro, e ele ia lá com um grupo de amigos para fazer o trabalho. Dormia pouco, né? Então, isso é esse esforço a mais, né? Esse empenho quando nós visamos o benefício do próximo, né? Esse sofrimento que muitas das vezes nós nos impomos, mas que somos recompensados, porque seremos, então, bem-aventurados, né? Por estarmos aí nos esforçando, nos desdobrando para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, aqui, ele fecha com brilhantismo o entendimento até onde deve ir o nosso sacrifício. Então, nós temos lá em nossas casas, né, graças a Deus, e espero que isso ocorra no maior número de lares possível, temos o nosso conforto, temos a nossa cama quente, temos o alimento que basta que a gente vá e se alimente, enquanto outros não têm nada disso. Se isso nos toca o coração, e se nós nos privamos desse conforto para dar o alívio, que nem é conforto, é um alívio a esses irmãos, para que eles possam sentir menos pesar diante das suas provas, esse é um sacrifício agradável a Deus. Como eu falei aqui no caso do irmão Walter, que não media esforços a qualquer hora para atender as pessoas necessitadas, é um sacrifício agradável a Deus, porque esse período terreno é passageiro, esse corpo é passageiro. Então, se nós pudermos cuidar dele, para que ele seja uma boa ferramenta, e que coloque essa ferramenta a serviço do próximo, estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Muito contrariamente, quando nós extenuamos o corpo em prol de satisfação de desejos e sensações. Então, é muito diferente. Então, estamos enxergando aí qual é, de fato, a mensagem que Jesus quis nos dar quando falou sobre a questão do cilício. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Então, já que eu não posso me submeter às coisas do mundo, eu vou me esconder, vou viver uma vida de celibato, vou viver na clausura, eu vou me isolar das convivências do mundo, assim eu vou me precaver. Não. Nós somos criaturas de sociedade. Nós fomos criados para viver em sociedade, para podermos aprender uns com os outros. E é nesse convívio que nós vamos aprendendo, que nós vamos servindo, vamos sendo servidos, vamos sendo atendidos, vamos atendendo, vamos aliviando, sendo aliviados. É assim que nós temos que caminhar na Terra. E não achando que, me isolando do problema, eu estarei salvo. Não, isso é uma visão egoísta. Então, nós precisamos entender que, sim, se não fazemos ainda,
devemos nos preparar para sermos caridosos, para sermos fraternos, para não medirmos esforços em aliviar a dor do próximo. Porque é para isto que aqui estamos, é para isto que fomos chamados. Não é à toa que tivemos contato com a doutrina espírita, para que ela nos alerte de forma ainda mais evidente o nosso trabalho, aquilo que temos que fazer. Ele então responde: onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. De fato, as dores morais, elas são sempre mais implacáveis, porque elas nos marcam a alma. A dor física passa. A gente quebra um braço, daqui a pouco nem lembra que quebrou o braço. Mas se alguém nos caluniar, nós nunca mais esqueceremos. Se formos vítimas de humilhação, dificilmente esqueceremos. E daí vem a orientação, né? Fustigai, ou seja, vamos flagelar o orgulho para que ele se enfraqueça, né? Vamos enrijecer, né, contra a injúria e a calúnia. Não vamos nos deixar abalar à toa. Né? Divaldo conta um caso quando ele foi questionado de que ele plagiava o Chico. E ele falou para Joana de Ângeles, para a mulher, o ímen é um sinal de pureza, de castidade. E para ele, o Divaldo, a mediunidade era esse mesmo símbolo. Então, se para servir a Jesus ele tivesse que perder esse símbolo, que assim fosse. Ou seja, que deixassem falar que ele era um plagiador, que deixassem falar que ele era uma farsa, mas que ele pudesse continuar firme na tarefa ao qual ele foi convocado. Então, é da mesma maneira que nós temos que entender em cada um de nós qual é, de fato, o meu papel, independente do que as pessoas irão falar, independente das acusações que vierem. Vamos observar se estamos alinhados com a mensagem de Jesus. Se estamos, vamos seguir em frente, porque bem-aventurados serão aqueles perseguidos pela justiça. Né? Já está dito aqui no preâmbulo. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, veja bem, que as marcas que serão contadas serão dessas nossas flagelações para que nós possamos nos livrar das nossas mazelas morais e conquistar as virtudes espirituais. Essas serão as marcas contadas, o quanto que nós efetivamente nos empenhamos para sermos essa pessoa melhor, para vencermos as nossas defecções morais. E é assim que nós ascenderemos na condição espiritual. Essa foi a mensagem, então, de um anjo guardião, ditada lá em Paris, em 1863. E aí eu fui buscar uma orientação, né, dos nossos irmãos espirituais, referência de muitos de nós, né, no que diz respeito à elucidação evangélica. E eu achei uma mensagem de Emmanuel, que eu vou aqui compartilhar com os irmãos, encerrando a nossa participação, pelo menos, da exposição do conteúdo evangélico e partir aí para as perguntas. Então, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no item 44, ele traz assim, o título é Cilício e Vida. E ele diz assim, cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não
rigores inúteis, austeridade que renda educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas 1 hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito do paralítico articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuário. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que não circunda sem acendê-la dentro de nós. Então, veja bem que o trabalho é de iluminação interior. Se nós não buscarmos acender essa luz interior, nós dificilmente encontraremos a luz celeste. Então, como faremos isso? Ele já nos deu aqui várias dicas. Como uma atitude vai nos proteger de um equívoco, de um tropeço. Então, se nós nos aproximarmos das atividades no bem, das tarefas da caridade, né, nós estaremos bebendo do antídoto contra as nossas próprias flagelações. Então, encerramos aqui a nossa conversa, né, abordando aí o item do Evangelho, e estamos aí à disposição das possíveis perguntas que os nossos irmãos tenham para nós. Meu irmão, nós temos algumas perguntas aqui, e uma delas diz assim: podemos pedir por súplica por aquele que está em sofrimento e ser atendido, mesmo que esse próximo não tenha nenhuma religião? Claro que sim. A misericórdia de Deus não nos atende por religião A ou B ou C, ou se temos ou não. Pelo contrário, ele atende segundo as nossas necessidades. Jesus deu vários exemplos desse tipo, e o mais emblemático é quando ele vai e cura, né, o escravo do centurião romano. Então, pedir sim, através da prece, sim, porque é o instrumento que nos permitirá não só o exercício da fraternidade, mas também levar aquele que padece os recursos divinos para a sua melhora. Temos uma outra pergunta que diz: já ouvi uma vez o seguinte: os espíritas gostam de sofrer, porque eles aceitam com muita facilidade as dificuldades pelo que passam. É isso mesmo? Não, o espírita não gosta de sofrer. Ele entende o motivo pelo qual passa pelas experiências. E nem sempre uma experiência é sinônimo de sofrimento. O sofrimento tem a ver com a maneira como nós lidamos com a situação. Podemos ter aqui 2 pessoas, vou dar um exemplo qualquer. 2 pessoas com câncer, por exemplo.
Uma se revolta, a outra é resignada. Esta sofre e esta passa pela experiência dolorosa. É completamente diferente. Então, não é que o espírita goste de sofrer, não. Nós buscamos compreender o sofrimento para que, através dessa experiência, a gente possa rever atitudes, aprender, se reeducar e sublimar. Ok. Como fica a situação de um indivíduo que opta por não recorrer ao tratamento médico da ciência da Terra e optar somente pelo tratamento espiritual? Está equivocado. Porque temos que lembrar o seguinte, como foi dito aqui no Evangelho, né? Qual é o doente que, diante de uma oportunidade de ser curado, não vai buscar o remédio? Temos que buscar o remédio. Agora, uma coisa não exclui a outra. O corpo precisa dos recursos que a ciência, a medicina já alcançou. A alma precisa dos recursos que a espiritualidade pode promover. Então, nós somos seres integrais. Nós não somos parcelas. Então, nós somos espírito e corpo. Então, espírito e corpo precisam ser cuidados. Se o recurso chegou ao nosso tempo, é porque ele é adequado e ele precisa ser utilizado. Ok. Mas uma outra pergunta. Se levarmos nossa família aos sacrifícios da nossa opção de servirmos aos outros, não estaríamos os obrigando a passar por dificuldades que não são responsabilidade deles? Tudo depende da compreensão que nós desenvolvemos a respeito das nossas ações. Se nós mostramos, né, fazemos compreender que a nossa atitude, ao privá-los da convivência, é em prol de um benefício maior dos nossos irmãos menos favorecidos, isso será compreendido. Até mesmo podemos tê-los como adeptos dessa tarefa. Agora, se nós fazemos de forma que a nossa convivência em casa seja tão estranha que nós não somos capazes de ouvir um ao outro, de compreender a atitude um do outro, nós precisamos, então, começar esse trabalho dentro de casa, que é dentro de casa que estão ali os maiores necessitados. Agora, uma vez que isso é compreendido, não será visto como uma flagelação, nem como um sacrifício. E sim, muitas das vezes, até motivo de regozijo, né, por sermos aqueles que se dedicam ao próximo. Ok. Uma outra pergunta diz assim: como ajudar as pessoas que procuram as dores ou se entregam com as dores devido à necessidade da atenção e compaixão do próximo? São pessoas que precisam de cuidado. Ou seja, elas usam a dor, o sofrimento, para chamar a atenção para si. Isso é objeto de cuidado, né? De atenção, de medicação, muitas das vezes, terapia, porque é aquela história da pessoa que gosta de sofrer. Então, ela usa o sofrimento porque isso chama atenção para ela. Isso não é saudável, não é esse o sacrifício que Jesus, né, que Deus espera de nós. Então, não sigamos esse caminho. Se temos algo a resolver, busquemos resolver, mas não façamos, não vamos nos vestir de uma roupa de pena, né, para que as pessoas possam, então, dar atenção a nós. Pelo que eu entendi aqui, mesmo que você tente ajudar essa pessoa, ela não querendo, ela sendo refratária a isso, continuamos propondo essa condição de ajuda? Sim, a nossa posição é sempre de ajuda. Se a pessoa não quer ou quer manter aquela situação por algum motivo, é como foi dito no Evangelho, ela está potencializando um problema por conta própria. Isso não vai trazer nenhum benefício a ela. Então, se o recurso chega, se a ajuda chega, o natural é que a gente aceite a ajuda, que a gente busque compreender e saiamos dessa situação de dificuldade. Se nós próprios alimentamos o sofrimento, aí, de fato, é como o Evangelho nos explicou, nós estamos potencializando voluntariamente algo que não seria necessário. Mas nós, como espíritas, não devemos desistir, correto? Não, nós devemos sempre no auxílio manter a ele a porta aberta, sim, a porta aberta para o auxílio, sempre. Ok. E como ajudar
É isso mesmo. Como ajudar as pessoas que se amarguram e se entregam para a dor, para a dor por sensação de culpa por falhas cometidas? Então, a gente fala muito do perdão do próximo, né? Ah, eu preciso perdoar, mas não se perdoa? É esse caso aí. Então, nós precisamos compreender, gente, que nós falhamos. E levantar a cabeça e buscar a corrigenda, não ficar se martirizando por aquela falha. Nós costumamos dizer na nossa casa o seguinte: ninguém é culpado de nada. Nós somos responsáveis. A culpa nos aprisiona na amargura, né? Nós ficamos presos ali, remoendo a atitude, que já passou, às vezes, décadas, e nós continuamos ali a remoer isso. Isso não nos ajuda. Então, vamos nos revestir da responsabilidade. Ah, eu fui responsável por atrapalhar a vida de alguém, então agora eu vou me empenhar em ajudar. Se a pessoa, porventura, já não está entre nós, desencarnou, não tem problema. Eu vou emitir bons pensamentos e vou, naquela atitude, agir diferente com relação ao próximo. Porque quando eu retornar à vida espiritual, eu já estarei modificado. Mesmo que eu seja cobrado daquilo que eu fiz, eu já estou com uma outra disposição. Estarei aberto para corrigir. É completamente diferente. Então, o que nós precisamos é nos despir da culpa e nos vestir da responsabilidade. Assim, nos facilitará em muito o auto-perdão, ou seja, o entendimento das nossas faltas. As perguntas acabaram e eu vou fazer uma última consideração aqui para você, que eu gostaria que você pudesse esclarecer diante de todos nós. Ao longo desse ano, nós tivemos, e estamos aí com todas as lives voltadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, justamente devido a esses problemas todos que estamos vivendo aí. E muitas pessoas se fragilizam ou se penalizam por não ter feito mais ou menos em função da própria pandemia e ter perdido seus entes queridos, né? Ou até um parente mais próximo, né? Gostaria que você deixasse um último recado aqui, principalmente pelo tema que estamos abordando hoje, porque essa flagelação ela tem chegado até nós com muita facilidade. As pessoas se flagelando porque elas deixaram de fazer isso ou fazer aquilo, ou temerosas, né, por uma razão qualquer. Deixa um último recado a respeito desse assunto, com base no tema que você está trazendo hoje, por favor. Então, no Evangelho, né, nós vimos lá a mensagem que nos fala que Deus espera de nós misericórdia. Então, que nós possamos exercitar essa misericórdia a partir de nós mesmos. Nós sabemos que existem muitas pessoas, né, que estão aí temerosas de tudo que possa acontecer à sua volta, mas vamos nos revestir da coragem do Evangelho. Né? Não vamos, como falou aqui, né, não vamos nos isolar. Vamos partir com coragem para as fronteiras que nos aguardam, para as trincheiras da dor, porque depois nós vamos voltar com as mãos vazias. Como disse o Evangelho, né? É melhor que a gente se apresente, né, cheio de marcas no processo de transformação do que limpos e vazios de ação. Então, sim, vamos nos encorajar. Nós não estamos abandonados. Né? Quantas pessoas estão aí nos aguardando, aflitivas, por um gesto, né? Como ele disse aqui, por aquecer um corpo, para alimentar um corpo, para despertar esperança. Né? Então, esse é o caminho. Então, vamos buscar, de fato, nos flagelar moralmente. Vamos impor em nós os castigos, né? Os chicotes, para que as nossas dificuldades morais deixem de existir em nós, possam ser diminuídas, e aí abrir espaço para as nossas virtudes. Como eu falei aqui, nenhuma virtude vem de graça. Todas as virtudes são consequências das lutas para que a gente converta as nossas misérias morais em luz de entendimento e progresso. Então, é desta maneira que nós venceremos os nossos medos, é dessa maneira que nós sairemos dos nossos casulos
enfrentaremos esses medos para prestar o auxílio àquele que hoje necessita mais do que nós. Não existe aquele que não possa fazer o bem. Não existe aquele que não tenha o que dar. Então, que nós possamos entender essa mensagem e criemos coragem para firmar fileiras no bem para o exercício da caridade, da fraternidade que Jesus espera de todos nós. Que assim seja. Meu irmão, vamos aos nossos agradecimentos aqui, que as perguntas acabaram. Eu pedi que você trouxesse esse fechamento, porque estamos num momento bastante difícil. Então, vamos agradecer a presença da Marluce, do Luiz Paulo, da Margarete, da Isabel, lá do NEP, o Márcio do NEP também, a Letícia, a Dulce, a Celina, o Renato, a Ana Maria, a Geórgia, a Celeste, a Ana Cristina, a Gilmara, o Jorge Luiz, a Maria do Céu, a Heloísa, a Rosemary, e terminamos por aqui. Mas somos gratos pela presença de todos, seremos mais gratos ainda pela presença daqueles que estarão vendo o nosso vídeo depois, e havendo alguma necessidade de pergunta posterior, coloque no chat. Vamos pedir ao nosso irmão Mauro para fazer o nosso encerramento e a nossa prece de final de trabalho. Obrigado. Eu também quero agradecer a presença de tantos amigos que estiveram aqui conosco, né? Os meus irmãos do NEP, pessoas que fazem parte da minha vida, né? 30 e tantos anos de convivência e 50 e tantos, né, de convívio íntimo. São pessoas que, de fato, nós carregamos em nosso coração com muito amor. Então, vamos unir todos nós nesse instante, elevando os nossos pensamentos a essa espiritualidade amiga. E a Ti, Jesus, que Tu nos fortaleça, nos proteja, nos estimule cada vez mais na tarefa do bem que Tu nos ensinaste. Que possamos ser esses trabalhadores fiéis na seara do amor, mas em terreno ainda árido, onde os corações ainda endurecidos precisam do Teu evangelho de amor para serem tratados, para serem revirados, para serem fertilizados e assim se transformarem em solos férteis, a multiplicarem seus frutos de amor e bondade. Seja assim conosco, Senhor. Nós também somos ainda ferramentas tão precárias, mas Tu escolhes a todos nós, nos dando a oportunidade a todos de trabalharmos sob a Tua bandeira de amor e caridade. Ampara-nos, Jesus, dá-nos a Tua força hoje e sempre, ampara a nossa casa, todas as casas aqui representadas, que a Tua mão misericordiosa esteja estendida, abençoando, protegendo, fortalecendo, encorajando, para que sejam e continuem a ser pontos de luz, para que todos aqueles que estejam aturdidos na escuridão do sofrimento encontrem aconchego, consolo e esperança. Obrigada, Senhor, por esta noite, que a Sua paz permaneça em nós, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. O último recado a todos os nossos irmãos que estão vendo a nossa live, no dia 6 de novembro, traremos o tema Provas e Expiações. Até lá, pessoal, muito obrigado pela vinda e pela noite compartilhada com todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Um beijo.